Uma vez mais, as nossas boas-vindas a todos quantos seguem o programa Motosport hoje na Gol FM e na V-Motores. Temos hoje um programa comemorativo. Passam 25 anos do dia em que uma dupla nacional trouxe um caneco para Portugal, a Taça do Mundo do Grupo N, no Campeonato do Mundo de Rallys. Na altura, Rui Madeira, acompanhado por Nuno Rodrigues da Silva, oferecendo-nos essa grande prenda, dando-nos um dos primeiros grandes títulos nacionais em termos de motosport. Obviamente esse vai ser um dos temas hoje em destaque no Motosport hoje, mas começamos por saudar o Rui Madeira e a sua família. Um grande abraço, Rui, muito obrigado por teres aceito para estares connosco no Motosport hoje. Vamos começar por aí. Desta vez, ao contrário do que tenho feito com os teus colegas, começo por perguntar como é que eles têm passado esta época de confinamento. Vamos começar por aí. Estamos, obviamente, num ano em que quer tu, quer o Nuno Rodrigues da Silva, têm todos o direito e todo o dever de comemorar aquele que foi um dos pontos altos da vossa carreira e também um dos pontos altos do motosport português. 25 anos sobre essa Taça do Mundo. Muito boa tarde, é verdade, parece que passou muito depressa, parece que foi ontem, mas passaram realmente 25 anos. 25 anos de história, no fundo o que interessa é a história, e cá estamos, e o objetivo realmente deste ano era um pouco refazer um bocadinho esta dupla com o Nuno e com o Mitsubishi Lancer, e lançarmos numa aventura de algumas provas de Legends, como fizemos no ano passado algumas. Este ano era um campeonato mais completo. Infelizmente fomos todos apanhados na curva com esta situação da pandemia do Covid-19, e não poderemos para já. A primeira prova, que seria agora uma das provas que iríamos fazer na Madeira, já foi alterada a data, e não sabemos ainda o resto em relação às outras provas, nomeadamente na Alemanha e em França, como é que vão ser as suas datas. Nós já lá iremos àquilo que poderá vir a ser a época de 2020 e também de que maneira é que esta pandemia vai afetar o desporto motorizado, porque já é claro que o vai fazer. Vamos lá ver se será muito ou pouco. Mas, Rui, vamos fazer um bocadinho de história, vamos fazer voltar essa memória 25 anos atrás e vamos contar, sobretudo, a estas novas gerações um pouco da tua carreira. Vamos até muito mais atrás. Vamos ao Rui Madeira do Troféu Marbella, vamos ao Rui Madeira que, jovem arquiteto, iniciou a sua farta e longa carreira como piloto de rallies. Conta, sobretudo, a estas novas gerações como é que começou a tua carreira e como é que ela se desenvolveu até esse momento de partires à procura de uma carreira internacional. Bem, antes de mais, tenho que falar sempre, desde muito miúdo, sempre tive uma enorme paixão por automóveis. Quando tinha 6 anos, na altura do Natal, fiz uma carta, sou o irmão mais novo, somos 3 irmãos, sou o mais novo, escrevi uma carta ao Pai Natal, com um bocadinho de ajuda do meu irmão mais velho, a pedir uma moto, que eu gostava também muito de motorizadas, e aliás, bicicletas motorizadas, tudo que tivesse rodas, eu gostava. E a partir desse momento que o Pai Natal me fez essa grande surpresa, eu acho que nunca mais, desde que me lembro de criança, sempre vivia as emoções da velocidade e sempre tive esse fascínio. Gostaria de ter feito karting, não foi possível. Mais tarde, para conseguir começar a correr, contei com a ajuda também dos meus irmãos e da minha família. Eles são um bocado responsáveis porque, no fundo, levavam mais provas. Eu era o miúdo que ia à pendura com 9 anos e 10 ia ver os rallies de Portugal. A minha mãe lá fazia o Fornel, iríamos todas as vezes, íamos numa Ford Transit, foi uma das vezes que eu me recordo muito bem. A primeira vez que fui ver o Rally de Portugal, íamos todos numa Ford Transit e era uma festa, e para mim aquilo despertou a paixão. Curiosamente, o meu irmão mais velho já fazia umas provas de slalom com 124 Spider, que foi um carro que ficou na família com uma certa lembrança e nós gostamos muito. Mas realmente tive a oportunidade e foi esse poder de poder participar já mais tarde, quando tinha 20 anos, no Troféu Marbella. Isto porque o meu pai na altura não achava muita piada eu poder fazer corridas, porque já tinha feito muita brincadeira entre amigos e até era de dar um toque de um carro ao outro, mas fazia parte da idade. E realmente tive uma ajuda do Sr. Carlos Bica pai, que lá começou o meu pai,
e sobretudo também os estudos. O meu pai era uma pessoa muito ligada às coisas e havia muita disciplina. Se quiséssemos ter as coisas, tínhamos que trabalhar para elas, e realmente isso foi a minha grande sorte, vá lá, e o pontapé de saída que tive para as competições, foi o facto de ter tido essa ajuda para poder fazer o troféu Marbella. Acompanhei no ano anterior o Jorge Bica, e o pai Bica via-me sempre nas provas a ver, e eu dizia sempre que ele gostaria de experimentar, porque acho que até teria algum jeito para a coisa. Felizmente que esse dia depois eu consegui, o meu pai lá foi convencido por ele, e o meu irmão mais também ajudaram também, obviamente, era que passavam os cheques, e fomos lá comprar o Seat Marbella à última da hora, a Abrantes, um carro que era da Carla Teresa, que era do motor, que era naquele ano em que corriam as raparigas do Autosport, o motor e o volante, e fomos comprar, e assim à última da hora, tinha entrado em arquitetura, também tinha sido o prémio de entrar na faculdade, mas havia a promessa que, se algo corresse mal, acabava as corridas, foi sempre o compromisso que tive. E a partir daí foi aí que começou. Foi uma grande surpresa para muita gente. O facto de ter começado logo no Rally do Sátão, comprámos o carro uma semana antes. O pai Bica também deu uma ajuda, a equipa do Forte, a ajudar-nos a preparar o carro, à última da hora. E fomos escolher com a equipa do Jorge Bica, estava a fazer o segundo ano de troféu, fomos fazer a prova para Sátão. E realmente foi engraçado porque nem eu próprio estava à espera. Foquei-me especialmente com o Hélio, que era um amigo, que também nunca tinha feito provas, curiosamente, começámos os dois em tempos de competição, e foi engraçado termos andado a fazer bons tempos relativamente bons. No troféu tinha cerca de 30 participantes, e penso que terminámos em 7º lugar do troféu na primeira prova. Acho que foi muito bom, foi uma grande surpresa, era o primeiro rally, e pouco tempo tive para andar com o carro. Rui Madeira, muita gente já está esquecida disso, mas o Troféu Marbella foi uma magnífica escola de rallies em Portugal. Deu-nos grandes pilotos, tu és um dos casos, o Jorge Bica é outro dos casos, o Luís Silva, o Jorge Pinto, o Pedro Azeredo, todos eles vencedores do Troféu Marbella. Foi uma grande escola. Sim, foi uma grande escola. Acho que o carro era um carro muito engraçado. Não tinha muita potência, mas como não tinha muita potência, nós tínhamos que fazer das tripas coração. Tinha um bom autoblocante, a mecânica basicamente era uma mecânica de um Fiat 127, era um carro já muito conhecido em termos de motor, era um carro já extremamente fiável. Chamávamos uma pandeireta, que realmente aquilo parecia uma molinha que andava no meio da estrada, mas realmente foi uma grande escola. Foi realmente o carro que permitiu-me pôr em prática, travar com o pé esquerdo, aquelas técnicas todas que nós que nos rallies nos vamos a habituar, e que no fundo foi uma grande escola. Acho que foi pena não ter continuado o troféu muito mais anos. Penso que ainda foram 4 ou 5 anos muito bons para o desporto motorizado. Realmente saiu dali muita gente, bons pilotos, e muito boa gente em termos de formação, quer seja para a velocidade ou para outras fórmulas do desporto automóvel. Sentes que hoje essa é uma das grandes lacunas dos rallies portugueses, a existência de um troféu de iniciação com carros de baixo custo, baixa potência, mas que permitam aos pilotos poderem aceder a esta modalidade, dar nas vistas e então sim depois dar um grande salto. Porque vamos ser sinceros, aquilo que nós temos hoje em dia já exige orçamentos de várias dezenas, para não dizer centenas de milhares de euros. Quando falamos de uma Peugeot Rally Cup Ibérica, não estamos a falar propriamente de trocados. Sentes que há essa falta, essa lacuna? Sim, há uma lacuna que falta, realmente é a forma de iniciação mais acessível. Eu penso que o Tiago Manhães esteve muito perto da fórmula que criou, e penso que este ano vai pôr em prática de uma forma diferente, que é carros de baixa cilindrada, carros de 1000 cilindrada no máximo, motores 1000, com custos ali dos 15.000 euros, 20.000 euros no máximo, e com alguns prémios para motivar os pilotos jovens. Há uma grande lacuna neste momento em Portugal, não há pilotos jovens de 20, 21 anos, não se vê pilotos muito jovens. Quando vemos pilotos como o Pedro Antunes, que é um piloto muito talentoso, é uma pena não ser ajudado, está com 26, 27 anos, o Diogo Gaga é igual, mas não vemos formação, não vemos pilotos muito jovens a nascer. Lá fora, aos 17, aos 18, até muito antes, já nem vou falar nesses exemplos muito mais específicos, mas seria de haver pilotos com 19, 20 anos a começarem-se na forma de iniciação, e nem que fosse um troféu mais pequeno, com 6, 7 provas, que realmente pudessem começar,
para realmente para poderem ir para outros voos. É essa fortuna que neste momento existe nos rallies. Sentes que esse é um dever da Federação e que ela deve tentar tudo para que exista essa fórmula? Eu acho que sim, acho que deve-se tentar, juntamente a União, a própria Federação, é quem pode promover essas próprias reuniões, tem esse poder, não é? Poder juntar às marcas e a credenciá-los para virem para o desporto automóvel. Motivá-los, tentá-los a criar um programa que seja uma boa promoção, um bom pacote para fazer um troféu de baixo custo e tentar tratar com muita antecedência, porque isto não se consegue tratar em 2, 3 meses, mas realmente programar um troféu a médio prazo para que realmente surjam novos valores. É muito importante essa lacuna que existe e é um apelo que faço já há algum tempo para que realmente seja possível criarmos um troféu novamente para lançar novos pilotos. Troféu Marbella, foi a tua escola. E depois, até chegarmos à carreira internacional, como é que a seguir aos Marbella continuou a carreira do Rui Madeira? A carreira depois começou para o troféu Citroën. A faculdade foi felizmente continuando a ir progressivamente bem. Foi o troféu Citroën AX, estive muito indeciso entre o troféu Renault e o troféu Citroën. Na altura, os dois organizadores, houve ali uma disputa para qual é que eu deveria de seguir. Pendi um bocadinho para o troféu Citroën, porque o Citroën na altura tinha rallies de terra. Eu sempre gostei muito mais de andar em terra que asfalto. E isso levou-me um bocadinho para a Citroën. Eram com pilotos de um troféu excelente, o Tomás Malbrenner, o José Carlos Macedo, Pedro Azeredo, vários pilotos de grande gabarito que realmente tiveram nesse troféu, também o Pedro Leal e entre outros. Foi esse o passo lógico que eu pensei, subir de grau a grau e tentar dessa forma. Há também nesse mesmo ano um surgimento de uma equipa nova, que é a equipa da Garagem 19, que eu acabei por estar envolvido com eles, formaram uma nova equipa. Foi a nova história surge porque foi numa garagem nossa, a nossa empresa, em Almada, que eles começaram a atividade, que era a garagem maior, era uma garagem maior, dentro do edifício. Então foi ali que se montou o Citroën AX em, penso, 10 dias, para fazer a primeira prova, que foi a Rally das Camélias. E foi por aí que começou a minha carreira, no ano seguinte, era o passo mais lógico, fazer o troféu Citroën AX, e foi por aí mantido durante 2 anos. Momentos bons, momentos menos bons, mas faz parte da aprendizagem, porque estávamos a falar de pilotos com grande gabarito, como falei há pouco, esqueci-me de falar do Zé Inverno Amaral, eram pilotos muito, muito bons, muito rápidos, e para mim até foi uma grande surpresa, porque o primeiro rally fiquei com uma grande mágoa, porque foi a primeira prova, era às Camélias, e quando assisti estava em terceiro troféu, que era era um excelente resultado. Nesse dia lembro que as lágrimas correram-me os olhos abaixo, porque era um rally que eu sempre gostei muito, é um rally perto de casa, mas foi depois tudo começou a partir desse ano, foi 2 anos de troféu Citroën AX. Após o troféu Citroën AX, como é que foi o passo seguinte da tua carreira? O passo seguinte acaba depois do segundo ano, ficámos em segundo lugar, atrás do inacessível, que tinha um andamento estacionamento rápido, o Adriano Lopes, um grande piloto que sempre muito respeitei. Demos o passo com um carro de 4 rodas motrizes. Eu estava ansioso de poder ganhar um carro de 4 rodas motrizes. Começou a nascer umas conversações com o Fernando Pérez, que na altura sabia que eu estava interessado no carro, deixou-me dar uma volta. Morri lá no rally, penso que o Rally da Madeira de 1992. Aliás, ele convidou-me para ir à Madeira, fiz os testes com ele após o rally, fiquei interessado e fizemos um acordo para estrear o carro no rally do Alto Tâmega desse ano. Falamos do Ford Sierra Cosworth 4x4. E ele iria estrear um carro que ganhou o rally, um Sierra Cosworth do Malcolm Wilson, um famoso Sierra 4x4 que ganhou o rally, e eu estreiei o Sierra. Foi a minha estreia levando um carro completamente diferente, em que a condução era completamente oposta a um carro de tração dianteira, aprender a travar de uma forma diferente, um carro pesado, grande, mas que me ensinou muito em termos de comportamento, como guiar um carro de tração às 4. E por aí fora o ano a seguir foi a época toda que a aposta era mesmo o título do Grupo N, era a nossa grande aposta. No ano seguinte. Tu tornaste-te uma espécie de especialista de Grupo N, porque uma grande parte do teu palmarés, quer nacional, quer internacional, é com vitórias nos rallies e títulos de Grupo N,
A condução desses Grupo N, que eram carros muito potentes, mas que obviamente depois em termos técnicos, sobretudo daquilo que são toda a tipologia de mecânica ao nível das transmissões, da caixa de velocidades, estão muito longe do WRC do Grupo A. Eram carros que exigiam uma grande adaptação para serem conduzidos na ponta. É verdade, tinham que se guiar de uma forma, ou seja, o grande truque dos Grupo N era conseguir chegar rápido à curva, sair depressa, jogar com o turbo também, e sobretudo ser suave a nível de caixa de velocidades. Eu lembro que o Ford Sierra foi o carro que eu tive mais dissabores com caixas de velocidades, tanto os Ford Cosworth como os Sierra Cosworth, eram carros com os motores fabulosos, diferenciais fabulosos, eu nunca tive problemas de transmissões nem de outros órgãos mecânicos, à exceção da caixa de velocidades. Aquilo das caixas de velocidades tinha que ser sentidas de uma forma muito, muito suave. E é que sabíamos que tínhamos que ser rápidos nas zonas de bom piso para poupar no mau piso. Havia ralis como o Rally de Portugal, que era uma tortura, sabendo que só tínhamos uma caixa de velocidades, conseguia levar o carro ao fim, mas felizmente que com a adaptação e quando começámos a tirar proveito do motor turbo, conseguimos bons resultados, mas sem dúvida nenhuma que foi a adaptação, foi muito importante o saber aproveitar os pormenores e poupar muita mecânica. Foi um dos trunfos nessa altura. Rui Madeira, tornaste vencedor em provas e em títulos em Portugal e de repente surgiu, e é aí que eu queria que nos explicasses como é que surgiu essa hipótese de dares o salto para o Mundial. O salto começa um bocadinho atrás do ano de 94, depois de termos ganho 7 provas em Portugal do Grupo N, ficámos prioritários FIA-B, falámos com os nossos patrocinadores, nomeadamente com o Galp, que é o nosso primeiro patrocinador, e a Mitsubishi. Em vez de irmos fazer o Rally do Algarve, dedicávamos a irmos fazer o Rally da Catalunha. Seria um teste às nossas capacidades de medir forças com outros pilotos. A Catalunha nesse ano era campeonato do mundo de Fórmula 2, era um rally extremamente grande, era um rally de 600 km classificativas, e iríamos medir um bocadinho forças um bocadinho com outro tipo de adversários. Curiosamente é nesse momento que eu acabo o curso de arquitetura, fiquei mais aliviado e surgiu essa possibilidade, os passadores aceitaram e correu muitíssimo bem. Lembro que estavam lá 2 pilotos da Mitsubishi apoiados para a Rally da Alemanha, ficámos à frente deles, ganhámos o Grupo N, classificámos em quintos da geral e fomos os primeiros do Grupo N. E foi uma grande experiência que tivemos. Rui, desculpa interromper-te. Porquê dessa mudança do Sierra para o Mitsubishi? Foi uma questão de maior interesse da marca nipónica em Portugal de te apoiar ou teve a ver também com essas fragilidades mecânicas que o Cosworth apresentava? O Cosworth foi melhorando, depois ao longo do ano fomos melhorando, fomos descobrindo uma situação ao nível da caixa, fomos conseguindo melhorar, mas o problema que surgiu foi precisamente o apoio da Mitsubishi. E eu recordo que uma pessoa extremamente importante na minha carreira, foi o meu segundo pai, sou capitão Albino, que um dia chama-me à Petrogal, à Galp, para termos uma reunião para me apresentar uma ideia que ele tinha. E a ideia, uma ideia magnífica, que acho que já é sabida a ideia, foi fazer com que a Mitsubishi, que há vários anos, tinha investimentos no todo-terreno, passasse a ter um carro de ralis e ter uma equipa também no todo-terreno. Nos ralis seria eu, e ele apresenta um desenho, um boneco do Mitsubishi Lancer, que estava lá fora, já que veio em alguns ralis, para eu guiar esse mesmo carro. Não desconhecia em completo o que era o Lancer, até àquele momento, e ele disse: vais correr com este carro, a Galp apoia, e tenho aqui o acordo praticamente fechado com o Dr. Paulo Cook, eles eram colegas de universidade, e vai haver uma equipa em que vocês vão ter a assistência em conjunto de Gran 19 e que vai existir também 2 pilotos do todo terreno, vai haver um carro para o Carlos Sousa e um carro para o João Gonçalo. E aí surge realmente o time Mitsubishi Galp nesse mesmo ano de 94. Foi Ou seja, ao mesmo tempo são lançadas as carreiras internacionais do Rui Madeira e do Carlos Sousa. Exatamente. Vieram a ser pilotos com um palmarés incrível para a Mitsubishi que, lembremos aos mais novos, também tem na década de 90 a sua década de ouro no Mundial de Rally, sobretudo através do Tommy McKinnon,
hoje o homem forte da Toyota, e que chegou por várias vezes, eu penso que ele é tetracampeão, não quero ser agora impreciso, mas penso que são 4 os títulos mundiais e consecutivos que Mäkinen dá aos diferentes Evo que a Mitsubishi colocou a correr no WRC, na altura ainda apenas Campeonato do Mundo de Rallys, ainda não tinha a designação WRC, a Mitsubishi, que agora pergunto-te, tu quando começaste a conduzir o carro, descobriste que realmente os nipónicos tinham criado um extraordinário carro do Grupo N, que veio a ser, ainda hoje o é, dominador nos rallies nacionais e regionais, com as suas diferentes evoluções. Foi um carro muito bem nascido. Um carro muito bem nascido, impressionante mesmo. Eu, a primeira vez que fui, estava um grande nevão em Arganil, lembro-me de ter o Ingo Ferraz, que era o diretor da Rally Art Germany, mais o Dr. César Branco, fomos mais com o Nuno, fomos ter a ver os testes que estavam a ser feitos pelo Isolde Alderide, mais um piloto alemão. Tive a oportunidade nesse mesmo dia de fazer o primeiro contacto com o carro, fiquei fascinado, fiquei bastante impressionado. Eu pensava que tinha passado um carro de Grupo N com um carro de Grupo A. Toda a facilidade de condução, o motor, o torque do motor, a suspensão, a caixa, enfim, todo o conjunto era essencialmente muito bom. Foi um carro muito bem nascido, e esse mesmo carro que nos deu muitas alegrias. Foi uma grande surpresa mesmo, a partir desse dia que experimentei o carro. E de repente chega 1995, o ano de ouro da tua carreira internacional e da do Nuno. Vamos lá também contar a estas novas gerações, os pontos essenciais, aquilo que mais destacas quando agora olhas para trás e começas a relembrar aquela época em que foste para o meio dos bravos do pelotão, para um campeonato fácil. Que destaques é que tu gostarias de partilhar connosco sobre essa época? Bem, o destaque foi que a ida ao Rally de Monte Carlo, aprovada logo da primeira hora que nós falámos com o Peter Albino, que não iríamos ao primeiro Rally do campeonato, mas à partida iríamos ao Rally de Monte Carlo. Iríamos tentar uma carreira, fazer algumas provas lá fora. Foi muito bem acolhida a ideia logo pela Gal e pela Mitsubishi. E quando nós nos inscrevemos em Monte Carlo, quase até a última da hora, e toda a gente dizia que ele era um bicho-papão, vocês são malucos, vais meter uma prova muito difícil, aquilo é quase impossível de acabar. E disse, temos que experimentar para ver, temos que aprender, algum dia temos que aprender. E curiosamente foi a primeira prova que nós fizemos lá fora, e é daquelas que eu guardo como melhor recordação, porque houve logo ali uma grande empatia com a própria equipa. Eram alemães, fala-se muito que os alemães são frios, mas houve uma grande empatia entre nós e a própria equipa. O próprio engenheiro que tratava do nosso carro, que vinha ao Rally da Madeira, vinha algumas provas a Portugal no ano anterior, e ia ser o engenheiro também do nosso carro. Foi uma grande alegria, o facto de, logo, a partir de estar presente, porque o Rally de Monte Carlo na altura era um rally emblemático, não tem tanta força como tem hoje em dia, mas, por exemplo, nós até partimos de Baden-Württemberg, da Alemanha, nós partimos de várias cidades, fazíamos ligações 500, 600 km, eu lembro que temos feito uma ligação até às 4 da manhã para chegarmos à França, com vários pontos de controle, e era imensa gente durante a noite toda a ver os carros passarem durante esses controles. Foi logo ali uma magia que nós sentimos, um rally completamente diferente. Mas antes disso, houve a fase mais difícil, que foi os reconhecimentos. Os reconhecimentos foi uma dor de cabeça, porque a equipa ia muito bem, nos 2 primeiros dias pôs-nos a treinar com os pneus Pirelli Winter, não eram pneus complexos, e nesse ano, segundo o Carlos Sainz me dizia que os pilotos tinha sido o maior nevão no rally dos últimos 15 anos. Apanhámos um dos dias, tivemos ficados ao pé do Brosé, tivemos que ficar numa residência completamente com nevão, nem víamos os carros, tivemos que ficar lá a dormir num hostel. Foi realmente difícil, sobretudo nós conseguimos cumprir o caderno de treinar nos treinos, que aquilo era bastante apertado, troços muito longos, classificativas enormes, e depois com a mudança do piso, está gelo, está neve, está gelo, está neve. Os primeiros 2 dias eu fiquei muito desanimado, depois falava com a Isolde e com a Tina, uma fantástica colega de equipa, dizia, eu não consigo guiar o carro com estes pneus, vocês têm estes pneus com um bocadinho de prego, não, isso é para tu ganhares mais afinidade com o próprio carro e para te adaptares ao piso. Isto aqui, os pisos variam, consoante cada metro vai variando. E eu pedi a Isolde, não te importas que eu vá dar uma volta contigo, já que és da Bavária,
ela fazia imenso, um piloto que fazia imensos testes de inverno na neve, e aquele voltinha que dei com ela, fez-me ali um clique e percebi realmente, bem, tenho que mandar no carro e já vi como é que isto funciona. E foi um toque de humildade que eu dei, mas foi extremamente importante perceber porque é que eu estava a fazer as coisas mal. E depois pedi aos mecânicos então para me porem os pneus com pregos, foi uma maravilha. A partir daí começámos a ganhar mais afinidade com o carro, aqueles pneus também dão outra confiança, a confiança começou a aumentar e foi realmente esse clique que se fez, foi extremamente importante. Começámos a ter outra confiança com o carro, trabalhámos muito para conseguir cumprir os reconhecimentos no Monte Carlo. Penso que o rally na altura tinha 700 km. Houve até um dos dias, tivemos um problema com o Nuno, outro dia relembrou-me no diferencial, tivemos que reconhecer algumas classificativas já no final do dia, quase de noite, com o Jeep Pajero a gasolina, porque eles ficaram a rever o outro carro de treinos, e a partir daí foi realmente ir para a prova. E essa prova realmente foi uma grande surpresa, porque nunca pensei poder estar numa prova destas e ter conseguido, sobretudo, a classificação que conseguimos obter. Foi um terceiro lugar do Grupo N e, sobretudo, com vitórias interessantes em algumas classificativas. O Brusé... Provaste logo que ias ser competitivo e ganhaste, quer tu, quer todos os elementos da equipa, um novo alento para o resto da época. Exatamente, foi aí que nos deu um novo alento e deu-nos a máxima confiança. E a própria equipa também nos confessou que o nosso carro era um carro mais antigo, o nosso carro de prova era um Evo 2, já com algum... No fundo era um carro de testes adaptado, todo revisto para a prova, não era tão bom como o carro da Isolde, mas era um carro extremamente, estava em boas condições. Eles ficaram extremamente entusiasmados com a nossa participação e disseram, temos que fazer mais rallies, vamos fazer outras provas. Eu disse, vamos ver lá com os patrocinadores, depois deste resultado, e vamos tentar apontar baterias para o Rally de Portugal e tentar fazer um programa de 4 provas. Foi precisamente o que nós pensámos na altura. Da partir daí, vamos para o Rally de Portugal, em que ganhámos em casa e fizemos o acordo para, não só para 4, mas alargámos para 6, estendemos o acordo para as 6 provas, que era a Córcega, a Nova Zelândia, a Austrália e a Catalunha. Rui, se tivesses que escolher qual o momento decisivo em que perceberam que o título era mesmo possível, que momento foi esse? Eu acho que foi na volta à Córcega. Na volta à Córcega, correu-nos tudo muito bem. O carro tinha levado uma eletrónica nova, nós fizemos testes, os 3 pilotos na Córcega. Eu adorei as classificativas, era um bocadinho ao jeito da Madeira. Lá está, o nosso campeonato em Portugal tem classificativos, temos um campeonato com classificativas muito distintas e diversas. Isso nos também nos dá muita tarifa lá para fora. Adorei o Rally da Córcega, depois os testes correndo muitíssimo bem, fomos sistematicamente os mais rápidos nos testes, inclusive andou ao meu lado o engenheiro e estava muito contente com o trabalho que estávamos a desenvolver. Ganhámos na Córcega logo desde o início, andámos ali logo na frente, penso que o piloto da Córcega, o Yves Lubé, foi quem esteve mais próximo de nós, ele guiava um Escort Cosworth, um piloto dispensa de apresentações, com palmarés, inclusive ganhou a volta à Córcega. Ele, inclusive, nos veio dar os parabéns. Isso é a primeira vez que vocês vêm, primeira vez, as coisas estão a correr bem. E eu acho que foi esse momento que a própria equipa se convenceu que nós estávamos ali para discutir o título. Eu acho que foi aí que se fez. Ainda te lembras, e já agora queria que partilhasses com o nosso auditório, dos quilómetros finais do rally que deu o título? Os quilómetros que deu o título da Catalunha foi um rally que tivemos muitas dificuldades. O carro estava com um problema de eletrónica, aliás, dos nossos 3 carros, era a estreia do Evo 3, não correu como a equipa técnica desejava e, inclusive, os carros estavam sistematicamente, não rendiam aquilo que era habitual. O nosso Evo 2 era muito melhor que aquele Evo 3 e a gente acabou o rally, sobretudo íamos mais descansados e muito mais à vontade, porque os nossos adversários já tinham um destino, tinham os 2 que tiveram 2 saídas de estrada. Tentaram ao máximo forçar o andamento quando os carros não estavam em esplendor em termos mecânicos, os carros notava-se que não rendiam o máximo. E os últimos quilómetros foi mesmo difícil, até conseguir chegar ao pódio final. Depois foi realmente um grande alívio e confesso que não estava à espera de uma festa tão grande de Rally Art Alemanha.
apesar de sentir que eles estavam muito connosco, sobretudo a partir das ilhas também da Nova Zelândia e da Austrália, que nós seríamos os principais candidatos. Mas foi um momento inesquecível. Madeira, queres, antes de passarmos para outro assunto, ainda partilhar connosco alguma peripécia engraçada, algum momento dessa época de 1995 que consideres que tenha sido assim, fora um pouco da caixa? Bem, em 95, há algumas histórias, desde, sei lá, treinar ralis com o carro de vento à direita, por exemplo, o rally da Austrália, treinado com um Galant de volante à direita, o rally de Nova Zelândia também com muitas condições, não havia moletos, eram com aqueles carros que nós tínhamos de treinar. E lembro, penso que foi na Austrália, que nós, numa brincadeira com o Nuno, com nossas brincadeiras habituais, chegámos ao final do dia arrebentados, porque aquilo era levantava praticamente todos os dias às 6 da manhã e saímos preterivelmente com o Isolde e com os nossos colegas à mesma hora do hotel, dos mecânicos. Saímos sempre por volta de um quarto para as 7 da manhã para ir treinar. E chegávamos sempre 6 horas, 7 horas, íamos depois tomar o nosso banho. Então a gente chegámos lembro de ter chegado a um bar e dizer assim, pá, aqui estamos mesmo longe de tudo, podemos dizer aqui umas asneiras, e saímos lá umas asneiras, saiu. Pá, aqui isto aqui não vai acontecer nenhum português. Então não é que sai do bar, sai um senhor, um português, vocês são portugueses. Há um português em cada canto do mundo, não vale a pena tentarmos. Comida, café, restaurante, bar ou confeitarias, em qualquer e um Tuga ou trabalha lá ou é o dono. Isso, praticamente, lembro que na Nova Zelândia também nos aconteceu, o único restaurante que servia bacalhau em Auckland era de um senhor português. Portanto... Exatamente. Eu acho há sempre histórias muito engraçadas. Algum dia vamos descobrir que há um tasco português na Antártida. Não tem... Há sempre um português no canto do mundo, há sempre um português. E também há outra história muito curta e rápida aqui na Córcega, que eu sou do Sporting, adepto do Sporting. Temos essa questão lá masoquista. Então eu fui obrigado com a equipa e jantar à casa dos portugueses, que era um senhor benfiquista, em que as sancas da casa eram do Benfica, fizeram-me um cascol do Benfica, tive que beber vinho do Benfica, fizeram-nos uma grande festa e disse, pronto, hoje o braço a torcer tem que ser. A comunidade na Córcega é muito forte portuguesa e foi extremamente importante. Aliás, tivemos apoio em todo lado dos portugueses, estão em todo o canto do mundo a apoiar. Foi, com algumas pequenas interrupções, mas tu estás praticamente, pelas minhas contas, a caminho de um dia destes comemorares 40 anos de carreira. Já não falta assim tanto. Começaste nos idos da década de 80, já estamos na década de 20 do século seguinte e tens conseguido manter uma carreira, embora nos últimos anos, claramente, uma carreira com participações pontuais, até porque as tuas obrigações empresariais e familiares são hoje, obviamente, prioridade para ti, e muito destinada a este tipo de competição em que tu, no fundo, matas saudades a ti e aos aficionados daquilo que foram os anos de ouro da tua ligação ao Grupo R, ao Ford, que ainda possuis, e ao Mitsubishi, que continuas com aquela decoração imaculada com que venceste a Taça do Mundo. Esta é a única forma agora de vermos o Rui Madeira em competição, ou ainda poderemos vir a ter o Rui Madeira a fazer uma época de ralis de uma forma ainda mais séria? Não, será difícil, muito sinceramente, e pensando bem, muito seriamente nas coisas. Nós este ano tínhamos um projeto engraçado, infelizmente foi interrompido, que era fazer participação em 6 provas com o Mitsubishi Lancer, seria a Madeira, a Espanha, a Osnaio, o Rally de Eiffel, era a primeira vez que iríamos participar, o Rally de Roche e o Rally do Spirit. Estava a surgir outra hipótese de uma outra prova, talvez as Camélias, e entretanto havia sempre uma ideia que eu pus de fazer um rally na cidade do Oliveira Hospital, poderia ser com o Evo 9, e fazer um rally com o F5. Esse mesmo rally e as minhas diretivas eram para o rally que fosse o rally de Amarante. Tinha praticamente um pré-acordo, uma equipa que fizemos o Galeria sobre Rodas ano passado, uma equipa que eu gostei particularmente da forma de eles trabalharem, a Pro Racing, já com o novo Fiesta MK2. Não ficou fechado, agora houve estas situações todas. Eu gostaria muito de fazer um rally com um carro de última geração, um F5 na terra. Neste momento estamos todos um pouco expectantes do que é que vai acontecer, não vai acontecer.
Eu será pergunto muito difícil, se calhar, fazer. porque apesar de muitos de vós que já estão com alguma idade, embora ainda com esse aspecto muito jovem, mas acima dos 40, e eu lembro-me que o Fernando Pérez, numa entrevista que nos deu, com aquela honestidade muito própria do Fernando, dizia que deixou de conduzir R5s porque os R5s literalmente são para os mais novos pela enorme exigência física que trazem. No entanto, tu chegas ao Leiria sobre rodas, eu sei que muito bem, numa super especial, mas onde estavam pilotos como Pedro Meireles, como Ricardo Teodósio, como o Paulo Antunes, como o próprio Pedro Antunes, e o Rui Madeira, que não anda assim tanto de R5, chega a um pódio atrás, precisamente, de Pedro Meireles e de Ricardo Teodósio, mas a discutir esse pódio ali à décima, revelando uma adaptação ao Ford Fiesta R5 MK1 verdadeiramente notável. Afinal, parece que tu ainda estás mesmo muito jovem, tens o segredo da eterna juventude, porque mal pegaste no R5 e foste competitivo. Bem, isto também tem a ver com o facto da experiência, né? A experiência neste tipo de situações conta muito. Foram muitos anos a guiar carros completamente diferentes, em várias situações distintas, ralis na neve, ralis no gelo, enfim, ralis muito diferentes, e realmente que tem uma certa adaptação, fácil adaptação a carros novos. Realmente também correu muitíssimo bem, não estava à espera que o carro fosse tão competitivo, porque o carro realmente era um Fiesta MK1 da primeira geração, mas bastante competitivo, e as coisas foram correndo bem. Naturalmente, se fosse na terra, para mim seria ainda mais fácil, mas daí a minha escolha, eu gostaria muito de fazer um rally de terra, mas... Fica aqui o aviso à armada dos rallies nacionais para o rally de Baião Amarante, o rally Terras da Bobereira, porque temos todas as esperanças que tu ainda o possas fazer este ano. E por isso vamos falar também do futuro. Rui, estamos nesta fase de contingência, tudo indica que antes de julho será muito difícil termos provas em Portugal e por isso impõe-se também ouvir a tua opinião sobre o que é que poderá acontecer. Consideras que o ideal será concentrar numa mini época que termine na altura normal ou és daqueles que achas que a época se poderá prolongar até para o interior de 2021? Eu sou da opinião que se deve fazer uma mini época para não prejudicar o que poderá ser o ano 2021. E seríamos hipotecar o próximo ano. Neste momento as grandes empresas e há pilotos, sei que há algumas equipas e pilotos que estão a refazer contratos, no fundo, porque não vão à partida conseguir fazer as provas todas. Será muito difícil a Federação conseguir pôr na estrada e os clubes, porque vão depender sempre das câmaras municipais e de todas as envolventes dos patrocinadores locais, que neste momento a prioridade deles é a saúde das pessoas, é investir para a saúde. E o nosso cenário é que a parte da competição será ficar sempre para o segundo plano. Eu acho muito difícil de se conseguir realizar o campeonato todo. O campeonato se ficará por 6, 7 provas, se a gente tiver que ser para bem de todos. Em primeiro lugar está a saúde e estamos nós, todos. Depois ficarão as provas, mas não deveremos de forma nenhuma, como eu já ouvi dizer, querer um novo campeonato até janeiro, mas vamos hipotecar 2021 e vamos matar o campeonato do ano que vem. As empresas cada vez mais definem os patrocínios cada vez mais cedo, têm tido reuniões muitas das vezes em setembro para definir o ano seguinte, em setembro, ainda não é em novembro nem em dezembro, e se a gente vai alterar o campeonato, vamos sem dúvida nenhuma dar uma machadada para o ano que vem. É tempo de dialogar, da Federação dialogar com os pilotos, os principais pilotos, as principais equipas e todos os agentes que a Federação consegue, com quem consegue dialogar, para que realmente chegar a um acordo, qual será o caminho a seguir. Sabemos que neste momento não há forma de saber se é em maio, se é junho, se é julho. Eu apontava mais para o segundo, mais para julho e agosto, propriamente antes disso. Como tal, temos que redimensionar o campeonato àquilo que é possível, mas não hipotecando, sobretudo, nunca o campeonato para onde vem. Acho que isso seria uma má aposta. Rui Madeira, foi um prazer imenso ter-te no Motosport hoje. Obviamente vamos ficar aqui ansiosos por voltar a ver-te com o Mitsubishi com que venceste a Taça do Mundo, mas também fica aqui também esta notícia de que poderemos vir a ter Rui Madeira com um Fiesta R5 da Pro Racing no Rally Terras da Bobereira.
Penso que também será muito plausível dizer que se vier a acontecer, como tudo indica, o Leiria sobre rodas, que poderá, uma vez mais, estar também o Rui Madeira a discutir o R5 Challenge, aquele que tem aqui em Portugal, para vos dar uma ideia, um dos maiores prize monies, são 9.000 euros para o primeiro classificado. O ano passado foi o cheque passado a Pedro Meireles, ele que venceu aí com o seu Volkswagen Polo GTI R5, e eu fiz isto e Rui, antes de me despedir, também essa possibilidade. Penso que o Rodas, uma vez mais, provou que é uma festa tão impactante que para vós pilotos é muito importante a presença. Sem dúvida nenhuma, que é um dos melhores eventos que são feitos em Portugal, merecem o meu aplauso, realmente tem ano após ano, o patamar está muito elevado. Acho que é uma festa dos automobilismo, desde expositores, há tudo um pouco. E é um convívio enorme entre os pilotos. Apesar de haver competição, há um grande convívio. E isso é de salutar para o desporto automóvel, este tipo de provas, e Deus queira que para o ano, em setembro, lá conseguimos estar. Rui Madeira, para ti e para os teus o melhor, que passem esta altura de confinamento em toda a segurança, uma boa Páscoa também. Nós estamos a gravar esta reportagem um pouco antes do dia de Páscoa, irá passar a seguir ao dia de Páscoa logo na segunda-feira, mas ela está a ser gravada no fecho de sexta-feira. Um enorme abraço e fica marcado, obviamente, a próxima conversa já numa prova depois de regressarmos à nossa vida normal. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, tudo bom para vocês também. Muita saúde. Boa Páscoa. É assim o fecho de mais uma edição do Motosport hoje, com edição de imagem de Armando Leitão e sonoplastia de Paulo Seabra. Eu sou o Joaquim Amândio Santos e estamos aqui na Gol FM e na V-Motores para vos dar a conhecer tudo sobre os protagonistas do Motosport em Portugal.